Olá, pessoal da terceira série do Foco, tudo bem? Bom, eu sou a professora Karine Fernandes, de Língua Portuguesa. Eu vou estar acompanhando vocês aqui pelas aulas online, tá? Eu desejo boas-vindas a vocês no ano letivo de 2021. Sei que é o último ano de muitos, né? Já que aqui tem alunos também da segunda série, na turma do Foco. Desejo que seja um ano agradável, né? Que esse último ano de vocês seja de muito aprendizado. Tenho certeza que a gente vai conseguir juntos nos preparar para os concursos, para o Enem, né? O ERJ, e que juntos aí a gente vai conseguir alcançar bons resultados. Saibam que vocês podem contar comigo, podem contar com toda a equipe de coordenação, os demais professores, com a direção. Todos nós estamos aqui juntos, né? Pensando sempre no sucesso de vocês e torcendo por vocês, tá bom? Bom, para iniciar a nossa aula, a gente vai começar pelo capítulo 1, que fala sobre comunicação e expressividade. Por que parte 1, professora? Porque esse capítulo ele está falando sobre gramática, variação linguística e função da linguagem. Então, hoje nós vamos falar sobre gramática e variação linguística e na parte 2 a gente vai tratar sobre a função da linguagem, beleza? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, as primeiras gramáticas, pessoal, elas descreviam sobre a nossa língua e elas tentavam explicar sobre o seu funcionamento. Então, as primeiras gramáticas, elas eram chamadas de descritivas, já que a função delas era o quê? Tentar explicar como que a língua portuguesa funcionava. Depois, posteriormente, né, por questão política e econômica, elas se tornaram gramáticas prescritivas. Por quê? Elas padronizaram a língua, indicando seu funcionamento. Então, em vez de explicar como a gramática, como uma determinada língua funcionava, elas passaram a indicar como deveria funcionar, como você deveria falar, como você deveria escrever. Então, ela mudou, né? Antes ela era descritiva e ela se tornou prescritiva. A língua, ela é dinâmica e ela está em constante mutação, seja na fala ou na escrita. Por quê, gente? A nossa língua, ela é falada, né? É uma língua que a gente fala que é viva, já que nós temos falantes do português. Então, se nós temos falantes, e principalmente agora, né, com essa era tão tecnológica, a gente vai ter uma frequente, né, mudança aí dentro da nossa língua. E aí eu tirei um trecho bem interessante do Bakhtin, do nosso material, que fala assim: a língua materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical não conhecemos por meio de dicionários ou manuais de gramática, mas graças aos enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos na comunicação efetiva com as pessoas que nos rodeiam. Então, o nosso primeiro contato que a gente tem com a língua materna é dentro de casa, com os nossos familiares, com quem nos rodeia. A gente não aprende, né, o primeiro contato com a língua não é por meio de dicionário ou de gramática, mas é aquele contato com a oralidade mesmo, né? Então, que fique claro que nosso primeiro contato com a língua ele não advém de uma gramática, mas advém de ouvir e aprender a reproduzir nesse caso. Os vestibulares e concursos, eles exploram justamente esse fato de que a gramática, ela vai se atualizando cada vez mais. E se ela se atualiza na oralidade, então a gente tem não só uma mudança no léxico, mas a gente também tem uma mudança na sintaxe e na morfologia. E é isso que hoje vem sendo cada vez mais cobrado nos concursos e nos vestibulares. Bom, seguindo, né, quando a gente pensa nisso, a nossa gramática ela é dividida em 4 partes. A gente tem a primeira parte, que é a morfologia, que ela vai estudar a estrutura, a formação e a classificação de palavras. Aquela parte dos radicais, desinências, formação de palavras por derivação e composição, e as classes de palavras, né, que são substantivo, adjetivo, verbo, né, e assim por diante. A parte 2 é a semântica, que estuda os diversos sentidos que as palavras assumem nos contextos. Tem a conotação, a denotação, as figuras de linguagem e assim por diante também. A terceira parte é a fonética, que vai estudar os sons e a pronúncia das letras. E aí eu vou ter os fonemas, vou ter, né, nesse caso também os dígrafos, os encontros consonantais, os encontros vocálicos e sintaxe,
que estuda as relações estabelecidas entre os termos da oração. Sujeito, predicado, os complementos verbais, né, que é o objeto direto e objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, qual que é aí a relação entre esses termos dentro de uma oração. Então, a nossa gramática ela é dividida nessas 4 partes. Porém, existem vários tipos de gramáticas que são caracterizadas conforme as suas características. Então, a primeira é a gramática normativa ou prescritiva. Essa gramática ela vai padronizar e normatizar a língua. Ela ensina a falar e escrever de acordo com a norma padrão, de acordo com a língua culta, né? Então, ela considera erro tudo que não se enquadre às suas regras. Então, tudo aquilo que é informal é errado. E aí ela vai desconsiderar os fatores sociais, culturais e históricos. Ou seja, fugiu da linguagem formal é erro, não tem outra palavra. Essa é a normativa ou prescritiva. Nós temos também a gramática descritiva. A gramática descritiva, ela descreve como a língua é falada e as regras que ela segue. Então, nesse caso, ela vai mostrar a lógica da língua falada, extrapolando os conceitos de certo e errado. Por exemplo, ela se preocupa em investigar as variantes existentes. A gente sabe que algumas pessoas trocam aí o R, né, por outros fonemas. Isso é comum, não é? Isso ocorre muito. Ou troca outros fonemas pelo R também. Isso acontece. Então, quando existe essa substituição, a gente chama de rotacismo. Por exemplo, a pessoa que vai substituir outros fonemas por R, esse fenômeno é chamado de rotacismo. Quem estuda isso é a gramática descritiva, como por exemplo, em vez de falar flauta, falar frauta, em vez de falar Flamengo, falar Framengo, em vez de falar flecha, falar frecha. O nome disso é rotacismo. E a gramática descritiva, ela tem esse olhar para entender, porque por mais que a gente considere que algumas pessoas façam essas trocas e que essas trocas são erradas, elas seguem um padrão. E é a gramática descritiva que mostra para gente esse padrão no caso. Nós ainda temos a gramática histórica, que narra, né, a história da língua e ela tende a descrever as mudanças que a língua sofreu com o passar do tempo e como a língua evoluiu, né, como a língua mudou mesmo, essa evolução natural que acontece com a língua. E a gramática internalizada, que é o conjunto de regras que o falante utiliza para se comunicar. São aquelas regras que o falante conhece por utilizar a língua, né? Nem sempre ele teve acesso à escola, mas como ele utiliza a língua, ele sabe algumas regras. Bom, fechada essa parte, vistos os tipos de gramática, a gente entra na parte das variações linguísticas. É comum, gente, uma valorização da variante padrão. Porém, a língua varia devido aos contextos, né? A gente tem o contexto social, cultural, histórico, geográfico e assim por diante. Então, a gente tende a considerar como excelente, como perfeito, aquela pessoa que domina a linguagem formal. Mas não é assim. A gente tem as variantes. E dentro da linguística, a gente não trabalha com essa nomenclatura de certo ou errado. A gente trabalha com a nomenclatura de adequado ou inadequado, porque a gente não está aqui para julgar. São diversos os fatores que levam as pessoas a não saber utilizar corretamente, dependendo da situação, dependendo do contexto, a linguagem formal ou informal. Porque às vezes até para usar a informal a gente tem que se adequar. Sabia disso? Vou dar alguns exemplos mais à frente. Então, aqui dentro da linguística, nós não vamos trabalhar com essa nomenclatura de certo ou errado. A gente vai trabalhar com adequado e inadequado. E por que adequado e inadequado? Porque é mais sutil. Muitas vezes a gente tem que se adequar às situações e não julgar quando é certo ou errado. Não cabe a gente julgar aqui as situações, porque senão a gente acaba entrando no preconceito linguístico. E o que é o preconceito linguístico? É todo juízo de valor negativo, de reprovação, repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social, segundo Marcos Banho, que esse conceito é dele. Então, olha só, pessoal, não é porque eu tive acesso à escola, vocês estão tendo, que vocês conhecem a linguagem formal, que isso me dá o direito de discriminar aquela pessoa que não teve o acesso. Por isso que aqui na linguística a gente não utiliza os termos certo e errado, mas sim o adequado e o inadequado.
beleza? Então, existe uma relação direta entre linguagem, cultura e identidade, já que a língua portuguesa ela é um produto histórico-social, fruto dos seus usuários. A língua, ela surgiu, né? Vieram lá os colonizadores aqui para o Brasil, os portugueses. Aqui a gente já tinha os indígenas e depois, consequentemente, vieram os escravos. Com essa fusão, a língua foi fruto do quê? De todos esses usuários. Então, ela é um produto histórico, social, dessa mistura de todos esses usuários. Então, existe essa relação direta entre linguagem, cultura e identidade. Toda essa mistura que eu acabei de citar. E aí, quando a gente pensa nessas variações, a interação comunicativa, ela está ligada à função da mensagem. Qual que é o meu objetivo ao passar uma mensagem? E é possível a gente adequar a linguagem da mensagem conforme o contexto em que ela está inserida. Esse textinho aqui também eu retirei do livro de vocês e eu acho que vocês vão lembrar. Ele está bem explicativo. Existe pneumonia, diz médica mineira, em resposta lacradora para a polêmica, tá? A polêmica começou depois que o médico Guilherme Capel publicou fotos zombando da maneira como os pacientes falam. Na selfie, o profissional aparece com um receituário com um deboche. Não existe pneumonia nem raio-x. Não sei se vocês se lembram, mas foi esse médico, né? Ele consultou uma pessoa simples que se referiu a pneumonia como pneumonia e raio-x como raio-x. O médico que já tem acesso, né, nesse caso, à educação, ele zombou do paciente escrevendo isso, tirando uma foto e postando nas redes sociais. E isso viralizou, porque isso que esse médico praticou foi um preconceito linguístico. Mas veio uma outra médica e escreveu esse texto que diz o seguinte: em aula de humanidade e respeito, a resposta de Júlia incorpora oralidades típicas da língua portuguesa no Brasil e cita desentiria, quebranto, mal-olhado, impiringe, cobreiro, vento virado, espinhela caída. A médica continua: eu tô aqui para mode atestar. Quem sabe o que tem é quem sente. E eu quero ouvir você desse jeitinho. Mode a gente se entende. Porque para mim foi dada a chance de conhecer as letras e os livros. Para você, só deram a chance de dizer. E conclui: pode dizer, eu quero ouvir. Então, essa médica aqui, ela já não tem, não pratica esse preconceito linguístico, mas ela tem um lado mais humano, né? Porque o que ela fala? Para ela foi dada a chance de conhecer a maneira correta, mas para essas pessoas não foram. Então ela tá lá justamente o quê? Não para zombar, mas para ouvir, para entender e para ajudar. E aí seria essa é a postura que a gente espera de qualquer profissional que teve acesso à escolaridade, principalmente, né, de um médico, beleza? Então esse texto, ele fala bem sobre o que é o preconceito linguístico e sobre você se adequar. Então nesse caso aqui, ó, uma médica, né, que domina a linguagem formal, precisa se adequar à linguagem informal para que seu paciente entenda aquilo que ela está falando. Então não é só quem domina a linguagem mais informal, que precisa se adequar à formal. Muitas vezes, quem tem conhecimento da formal também precisa se adequar à informal também. E vice-versa, né? Como se fosse uma roda gigante, a gente se adequando a todo momento. Bom, vamos falar sobre as variações. A variação geográfica, regional ou diatópica, ela vai abordar a diferença de linguagem devido à região, né? Então, essa variação ela pode ocorrer de uma cidade para outra, de um estado para o outro, ou até mesmo, por exemplo, o português falado no Brasil é diferente do português falado em Portugal. E ela pode ocorrer de maneira lexical, entre palavras, por exemplo, Terceira Guerra Mundial, biscoito ou bolacha? Para mim é bolacha, né? Já que eu não sou do Rio. Mas, né, a gente tem essa diferença regional, dependendo da região. As pessoas vão considerar o biscoito, dependendo da região, a bolacha. Mensalidade e propina já é uma diferença de país. No Brasil, a gente fala que vai pagar a mensalidade. Em Portugal, propina significa também pagar a mensalidade. Eu vou pagar a propina da faculdade, significa pagar a mensalidade. Já pra gente aqui no Brasil, propina tem um outro significado, né? Já é mais voltado até para corrupção. Então, ó, é uma diferença, né?
de acordo com o país aqui, de acordo com a região, tem um significado diferente. Mas a variação geográfica, ela também pode ocorrer com fonemas, né? Que são os sons e os sotaques. O sotaque é a maneira, né, de falar das pessoas conforme a região em que elas estão inseridas. Por exemplo, o S pode ter som de S ou som de X. Eu falo escola. Aqui no Rio, é comum os cariocas falarem escola, né? Então, já tem essa diferenciação. Então, aqui o S tem o som de X. É uma variação geográfica também, né? Lá no Paraná, eles já falam E. Então, ó, leite quente dá dor no dente da gente. Não é comum pra gente essa fala de E, né? Eu falo O. Aqui no Rio eu vejo vocês falarem O. Então, também tem essas pequenas diferenças de sons e sotaques. As gírias, elas também podem sofrer variação conforme a região. Por exemplo, ao fazer referência a um interlocutor sem dizer o nome da pessoa, em São Paulo a gente fala mano, meu. Em Minas Gerais a gente fala véi. Em Goiás também é comum falar véi. Aqui no Rio de Janeiro eu vejo brother, meu irmão. Na Bahia, coisinha. Então, assim, cada região ela vai ter aí a sua gíria também. Mesmo que signifique a mesma coisa, a palavra muda, né? Nós temos também a variação histórica ou diacrônica. Elas vão fazer referência às mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Conforme o tempo passa, a língua muda. Então, algumas expressões elas vão deixar de existir e outras surgem e algumas vão mudar. Por exemplo, a gente tem a evolução. Vossa mercê, vós mercê, você. A gente parou aqui, né? Existe uma abreviação que é o C ou o VC. Quem sabe um dia não vai ser só o C. A língua muda, mas ela muda aos poucos, né? A gente não dorme e acorda, mudou a língua. Hoje a gente ainda está aqui pela gramática. Mas pela revolução digital, a gente já está aqui, né? Então, existe essa hiperatualização, essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. E isso é a variação histórica. Por exemplo, no Acordo Ortográfico de 1911, houve uma substituição. Aqui no Brasil, as palavras eram escritas com as letras PH e lidas com o fonema F. Só que com o passar do tempo, com esse acordo aqui, eles mudaram. Então, o que antes era escrito como farmácia, com PH, eles substituíram pela letra F mesmo, passou a ser farmácia, beleza? As gírias, gente, elas possuem temporalidade, sendo comum algumas deixarem de existir, dando espaço às novas também. Então, com o passar do tempo, né, a gíria ela é temporal, ela dura um período de tempo, depois ela morre e vem uma nova. Por exemplo, ai, fulano, né, tá borocochô. Ai, ele não tá na vibe. Então, o borocochô hoje já foi substituído pelo não tá na vibe, né? A gente tem a variação social ou diastrática. São as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Os grupos, gente, eles podem variar conforme faixa etária, que é a idade, sexo, né, feminino, masculino, condição econômica, escolaridade, tudo isso, entre outros. Com isso, existem algumas expressões informais que são ligadas a determinados grupos sociais específicos. Por exemplo, a linguagem que é utilizada no futebol, ela pode não ser compreendida por alguém que não goste do futebol, né? Se a pessoa não gosta desse esporte, ela não vai entender aquela linguagem. Cada grupo, ela vai possuir suas peculiaridades na comunicação no que diz respeito à linguagem. E as gírias dentro da variação social é a gíria mais voltada para a faixa etária, né? As gírias dos jovens são diferentes das gírias das pessoas que têm uma faixa etária, né, mais avançada. Então, a gíria da pessoa de 60 anos vai ser diferente do de 14 anos. Então, a gíria aqui ela vai ser um fenômeno linguístico da oralidade, que possui uma temporalidade, né? Tem um período de duração e pertence a um determinado grupo, seja os skatistas, surfistas, roqueiros. Como, por exemplo, o maroleiro, que é aquele que vai curtir ondas pequenas, né? Nem todo mundo vai se conhecer essa gíria. Eu não pertenço a esse grupo, eu tive que pesquisar, né? Que é uma gíria de um surfista, do grupo dos surfistas aí no caso. O jargão já é um vocabulário usado por grupos profissionais que pode ser de difícil compreensão para quem não pertence a esses grupos. Por exemplo, médicos, advogados, políticos, professores. Então, é aquela linguagem mais da área profissional. Emulsificar. Agora, com o MasterChef, a gente já sabe, né? Que é misturar líquidos
energicamente. Então, isso é no âmbito da gastronomia. Então, é um jargão, já que dentro de uma profissão tem um determinado significado. Por último, nós temos a variação situacional, estilística ou diafásica. Ela está relacionada ao contexto em que o indivíduo está inserido e suas escolhas para a comunicação. Então, é necessário uma adaptação da linguagem de acordo com a situação. Então, nesse caso aqui, nós temos dois tipos de linguagem, a formal e a informal. O cara tem que analisar a situação e saber o que é pertinente utilizar, a formal ou a informal. Então, existe uma adequação da norma padrão ou uma despreocupação com o seu uso. O professor em uma aula, né, dentro de uma sala de aula, numa aula online agora, o que é mais comum, ele tem que adaptar a linguagem dele, né? Não é de bom tom que ele utilize palavras de baixo calão, né? Que ele fale de maneira muito errônea e assim por diante. Agora, o professor, em um momento de lazer com os amigos, ele está livre para usar a linguagem informal. Então, é tudo a situação em que o indivíduo ele está inserido. Vamos pensar na seguinte situação. Eu não consigo imaginar num âmbito religioso, por exemplo, dentro de uma igreja, tá? Qualquer igreja, ou qualquer templo religioso, um uso excessivo de palavrões. Agora, eu não consigo imaginar num estádio de futebol não ter palavrão. A pessoa que vai ao estádio de futebol, ela sabe que vai ouvir palavras de baixo calão. Se o jogador perder um gol, bobão, ninguém vai falar isso, né? Então, assim, são situações e situações. E nós, enquanto indivíduos, é que nos adequamos a essas situações. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais, né? Ou relembrar aí para quem já viu essa matéria. Essa matéria cai bastante no Enem. Ela vem sendo cobrada também em concursos, tá bom? E qualquer dúvida que venha surgir, vocês podem contar comigo que eu tô aqui para ajudá-los. Um beijo e até a nossa próxima aula.